Queridos amigos, queridas amigas, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho de São João. Hoje vamos prosseguir nossos estudos no capítulo 1, versículos de 9 a 14. E o texto bíblico registra o seguinte: ele era a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo, por meio dele, foi feito. E o mundo não o conheceu. Veio para suas próprias coisas, mas os seus não o acolheram. Mas a todos que o receberam, deu-lhes, aos que creem no seu nome, o poder de se tornarem filhos de Deus. Os que não foram gerados nem de sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e tabernaculou entre nós, e contemplamos a sua glória, semelhante à de unigênito junto do Pai, pleno de graça e verdade. Esse trecho faz parte do prólogo em que João situa Jesus como pré-existente à criação da terra. João Evangelista situa Jesus como a luz do mundo, a luz do princípio. Segundo o Espiritismo, Jesus é o guia e modelo da humanidade terrena. Então nós sabemos que no relato bíblico de Gênesis, logo no primeiro capítulo, no versículo 3, está dito: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então, essa luz do primeiro dia não é a luz dos luminares, porque os luminares foram criados no quarto dia. Então, essa luz que foi proclamada por Deus para o planeta Terra é a presença de Jesus, a inteligência plena que se encarregou de gerenciar os destinos do mundo. Então, o Espiritismo confirma isso, dizendo que Jesus é o governador do planeta Terra. Ele estava com Deus no princípio, quando surgiu o planeta Terra. Ele recebeu a incumbência de organizar essa bela escola que nos serve ao aprendizado. Deus deu a ele a incumbência de nos orientar. Por isso somos dele. Ele é a luz do princípio. Ele veio ao mundo, mas não foi reconhecido. A história nos conta que ele amparou, curou, consolou a muitos, mas foi perseguido, preso e condenado à morte. Contudo, aqueles que o aceitaram, aqueles todos que até o momento presente o acolhem, ele dá a condição de filhos de Deus. Entendendo isso, nós precisamos saber que a expressão filho de, muito usada na Bíblia, é um hebraísmo que exprime o ser que possui a qualidade do substantivo que se lhe segue. Por exemplo, filho da paz é o pacífico, filho da luz é o iluminado. Então, filho de Deus é o ser que se divinizou, que se tornou participante da divindade, que conseguiu ser um com o Pai. Como explica o versículo 13, os que se divinizaram não o fizeram pela carne e pelo sangue, nem pela vontade do homem. 3 elementos que se reportam ao indivíduo encarnado, partes que constituem a personalidade transitória. Não depende da carne, do sangue ou da vontade do homem, esse ser transitório, essa personalidade transitória, chegar à condição de encontrar Deus, de planificar-se com Deus. Mas isso resulta da consciência de que nós somos individualidades imortais. Os que já identificam essa realidade, embora ainda estejam encarnados, podem desenvolver a consciência
da realidade de sua filiação divina. Por isso, filhos de Deus. Então, acolher Jesus e todo o seu ensinamento significa que nós, efetivamente, nos colocamos nessa condição de divinizarmos-nos. Então, em muitos textos bíblicos, depois nós podemos conceber de maneira mais adequada, no versículo 14, consta a frase: e o verbo habitou entre nós. A tradução do texto grego é desta forma: o verbo habitou entre nós. Mas nós estamos usando aqui uma tradução de Haroldo Dutra Dias. E Haroldo traduz da seguinte maneira: o verbo tabernaculou entre nós. Isto é, montou um tabernáculo, uma tenda, uma morada temporária. Todos tabernaculamos na situação de encarnados. Não somos do mundo, estamos temporariamente acampados aqui. Nosso corpo é a nossa tenda, é o nosso tabernáculo. Então, Jesus tabernaculou entre nós, Ele esteve entre nós na condição de encarnado. E a glória dele como unigênito, glória como do unigênito. Unigênito é aquele filho único, né? Segundo o Espiritismo, essa expressão refere-se ao fato de que Jesus foi a personificação do ser crístico que habitou o planeta. Nenhum outro espírito da condição de Jesus aqui esteve encarnado. Por isso ele é único. É preciso entender que todos somos filhos de Deus, mas nenhum de nós se tornou pleno e unificado ainda com o Pai. A respeito desse assunto, no livro Consolador, ditado por Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier, há 3 questões muito interessantes e esclarecedoras. A questão de número 283, 284 e 285. Na questão 283, com referência a Jesus, a pergunta é a seguinte: como interpretar o sentido das palavras de João? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A resposta nos dá o seguinte esclarecimento: antes de tudo, precisamos compreender que Jesus não foi um filósofo, nem poderia ser classificado entre os valores propriamente humanos, tendo-se em conta os valores divinos de sua hierarquia espiritual na direção das coletividades terrícolas. Enviado de Deus, ele foi a representação do Pai junto do rebanho de filhos transviados do seu amor e da sua sabedoria, cuja tutela lhe foi confiada nas ordenações sagradas da vida no infinito. Diretor angélico do orbe, seu coração não desdenhou a permanência direta entre os tutelados, míseros e ignorantes, dando ensejo às palavras do apóstolo acima referidas. E na questão 284, aí nós temos a seguinte indagação: o apóstolo João recebeu missão diferente na organização do seu evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? E os Espíritos esclarecem: ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas, no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças nas narrações evangélicas identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo, mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista.
depois de tantos séculos do cristianismo na Terra, nós ainda precisamos aprender muito sobre os ensinamentos de Jesus. Nós recomendamos a leitura na íntegra dessas questões a que nos referimos, que estão no livro Consolador. E nós precisamos muito do Espiritismo, que é o explicador, o consolador. Ele vem cumprir a promessa de Jesus, aquela promessa de que não nos deixaria órfãos, de que estaria sempre conosco diante dos desafios que a vida nos apresentasse. Bastando então que nós o acolhamos na sua condição de aquele que veio enviado por Deus para nos resgatar desses séculos de ignorância que marcam a nossa experiência. Muita paz, meus irmãos. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.